Thomas Müller resolveu questionar os altos valores envolvidos em negociações de jogadores. O Liverpool está comprando o Wirtz do Bayer Leverkusen por quase R$1 bilhão. É isso mesmo, tá? Na conversão é isso mesmo. E aí o Müller resolveu falar sobre isso, questionar esses valores e meteu o nome do Neymar no meio da história, do nada, do Neida. Falaremos sobre isso nesse segundo vídeo do dia. Boa volta para casa, bom jantar, dá o like aí, se inscreve rumo a 380 mil inscritos. Não esquece de ativar o sininho das notificações. Não esquece que são os últimos dias da promoção Método BWay mais canal do Jorge Igor, concorrendo a 5 camisas oficiais e aprendendo inglês com o professor Jonas Bressan, ficando fluente, destravando, mudando a sua carreira. Últimos dias, link na descrição e no primeiro comentário. É isso mesmo, tá? O Bayer Leverkusen está vendendo o Wirtz ao Liverpool por 150 milhões de euros. Converte isso para real, dá quase 1 bi. Verdade que o Wirtz vem de 2 belas temporadas no Bayer Leverkusen. Nessa última temporada ele teve 30 participações para gol, 16 gols e 14 assistências. Na temporada anterior, a temporada do título, né, foram 18 gols e 19 assistências pelo Leverkusen. Realmente um jogador muito promissor, né, e que deve aí na Premier League arrebentar. 22 anos tem o Wirtz. Mas é um valor imenso, imenso. E aí o Thomas Müller, já que isso envolve o futebol alemão, o Thomas Müller está lá nos Estados Unidos, deu uma entrevista para a CBS e falou sobre isso. E aí o Müller disse o seguinte, em tom de espanto, né? Abre aspas, o que são 150 milhões de reais? É surreal! É apenas um número entre clubes. Quem consegue imaginar o que 150 milhões significam? Você não pode ter o Neymar, mas pode plantar muitas árvores com isso. Fecha aspas. Aqui, quando ele classifica como surreal, ele usa também uma ironia, dizendo que esse dinheiro não compra um jogador como o Neymar, mas você podia fazer coisa muito melhor do que esse dinheiro, usos mais sensatos para um montante de dinheiro tão elevado e tal, né? Aplicar de formas mais construtivas o dinheiro. Eu acho que essa visão, ela é muito romântica, mas eu costumo ver a vida com menos romantismo e mais pragmatismo. Eu acho que é muito simples, tá? Um clube não paga 150 milhões de euros num jogador pelos belos olhos desse jogador. Um clube paga, nessa casa, acima de 100 milhões de euros, num jogador que potencialmente vai lhe dar o retorno técnico desse investimento. O mercado do futebol arrecada nessas bases. Então, é feita uma projeção de mercado, de futuro, de revenda ou de retorno técnico, etc., potencial. Tudo isso é avaliado, né? Porque o Liverpool, a gente gosta tanto do Bayer Leverkusen, o pessoal lá é gente boa, vamos botar 150 milhões para deixar eles felizes e trazer o cara. Não é assim que funciona. O Thomas Müller, com seus 35 anos de idade e muito tempo de futebol, sabe disso, sabe disso. Acho que a gente pode discutir sobre, e acho que a Copa do Mundo de Clubes vai nos dar uma janela de oportunidade para isso. Se os valores pelos quais estão avaliados os jogadores europeus não estão muito inflacionados, né? Se de repente eles valem tudo isso mesmo. Eu acho que é uma boa discussão, é um bom debate, se eles lá não estão jogando essa coisa muito para cima. Por exemplo, até durante o Mundial, vou até resgatar isso aqui nas minhas anotações no meu computador, até durante o Mundial, a gente falava sobre a venda do Nicolas Jackson para o Chelsea, se ele valia exatamente aquilo que o Chelsea pagou por ele, né? O Jackson estava no Vila Real, com uma multa rescisória de 30 milhões de libras, você fala, será que vale isso mesmo? Será que esses valores não estão elevados demais, altos demais, por jogadores, às vezes medianos, às vezes ruins, às vezes jogador que anda dando uma quebrada na bola. Enfim, esse é um debate. Mas os valores do futebol estão assim porque o futebol movimenta muito dinheiro e... Aí eu vou lembrar do que o Rummenigge disse em outubro do ano passado e nós repercutimos no fim de semana. E também porque os jogadores e seus agentes cada vez mais estão emparedando os clubes, jogando o preço lá para cima. E aí estoura naquela questão do número excessivo de jogos, porque o jogador ele quer ganhar cada vez mais. Para ganhar cada vez mais, o clube precisa arrecadar cada vez mais. E como o clube arrecada cada vez mais, jogando cada vez mais. Aí a corda vai estourar para algum lado. Aí não tem mundo perfeito, né?
Não tem como. Né? Você vai ter uma consequência. Você quer ganhar muito? Suas responsabilidades vão aumentar, seu número de jogos vai aumentar, a pressão em cima de você aumenta, porque não se enganem. O Wirtz vai sofrer no Liverpool o que, sei lá, o Maguire sofreu, e olha que o Maguire deu muitos motivos em campo, o que outros jogadores sofreram pelo preço que foi pago por eles. Ah, esse aí é o que vale 90 milhões, 100 milhões e joga só isso? O cara automaticamente perde o direito de jogar mal. Pô, custou 150 milhões, custou quase R$1 bilhão, esse cara não pode jogar mal. É um efeito de um valor tão astronômico. Eu concordo que o valor seja astronômico, mas é preciso entender a dinâmica desse mercado. E mais, me gera um desconforto, agora vou ser bem sincero, de boa, de uma certa hipocrisia do Thomas Müller. Porque eu acho muito fácil criticar o clube vizinho. É muito fácil. 2 clubes vizinhos, né? O que vendeu e o que comprou. Nossa, surreal pagar isso, receber isso por um jogador. Podia plantar umas árvores aí. Muito bem. Mas, ao mesmo tempo, o Thomas Müller se cala quando o Bayern de Munique paga 100 milhões no Harry Kane. Você viu? Eu procurei, eu dei o Google aqui, falei, pô, deve ter alguma crítica muito forte do Thomas Müller, né, em agosto de 2023, aos valores envolvidos na chegada do Harry Kane. 100 milhões de euros, mais 20 milhões de euros em bônus. Isso o Bayern de Munique pagou, não tem 2 anos, pelo Harry Kane. E eu não vi o Thomas Müller fazer um posicionamento forte sobre isso. Pô, 100 milhões de euros é surreal, hein? Dá para plantar um monte de árvore. Não é verdade? Eu não vi o Thomas Müller falar, por exemplo, dos quase 50 milhões de libras que o Bayern de Munique pagou pelo Olise, quando veio do Crystal Palace. Eu não vi o Thomas Müller, por exemplo, criticar os 50 milhões de euros por um zagueiro coreano. O Bayern de Munique pagou pelo Kim Min-jae, no mesmo ano da chegada do Harry Kane, em junho de 2023. Um zagueiro de 26 anos, foi muito bem no Napoli e tal. 50 milhões de euros. Não é um centroavante que vai te dar 50 gols por temporada. 50 milhões de euros. Eu não vi o Thomas Müller fazer críticas a isso. Eu acho curioso, eu acho muito delicado tocar num tema como esse. Quando você está dentro do mercado, quando o clube que te paga, com o qual você tem contrato, pratica tais valores. É a mesma coisa que eu chegar, eu não sei exatamente, nem quero saber, porque isso não é uma questão que me diga respeito, isso é uma questão de diretoria, quanto a TNT Sports paga para transmitir a Champions League. Eu não faço a mais rasa ideia, a mais distante ideia. Mas é a mesma coisa que eu chegar, sei lá, que a TNT Sports pague 500 milhões, nossa, não acho que é isso, para transmitir a Champions. Aí eu chego aqui e falo, pô, 500 milhões, hein? Você podia plantar muitas árvores com isso, esse valor é surreal. Cara, quem sou eu? Ou então não foi o caso, né? Vou dar um exemplo mais preciso, do concorrente. Quanto que os detentores de direito pagaram agora para exibir a Copa do Mundo de Clubes? Sei lá. Quanto que o DAZN pagou para comprar tudo globalmente, depois revendeu para as TVs brasileiras? Quanto foi pago? Nossa, que absurdo, pagar X milhões de dólares para transmitir um campeonato. Podiam plantar mais árvores. Porra, por que eu vou fazer um negócio desse? Eu estou dentro desse mercado e se os valores são de uma determinada magnitude, é porque, de fato, aquele produto vale mais ou menos isso. E o retorno, para quem compra, o retorno esperado é muito maior do que aquele investimento. Ninguém compra para ter prejuízo, ninguém compra para empatar o jogo em 0-0. Você compra por 2x para lucrar 4x, aí você vai lucrar com publicidade, com ganho de marca, com uma série de coisas. Aí eu vou chegar, atacar o próprio mercado e atacar concorrentes, sendo que muitas vezes o meu clube, no caso do Müller, ou a minha empresa, no meu caso, paga tanto ou mais por contratações, por compras de direitos, né? Imagina, eu critico quem comprou o Mundial de Clubes por X valor e de repente eu descubro que a TNT Sports pagou até mais caro para fazer a Champions, não sei. Olha a cara de pastel que eu vou ficar. É a mesma do Thomas Müller, quando a gente lembra que, por exemplo, o Harry Kane chegou por 100 milhões. E aí, Thomas Müller, qual vai ser, meu velho? Ali você não se incomodou, aquilo ali não te pegou, enfim. O Neymar, em algum momento, valeu isso? 150 milhões de euros? No auge técnico, imagina quanto não valeu um Neymar, um Cristiano Ronaldo, o Messi, o quanto de retorno. Imagina o quanto de retorno o Messi não deu.
Imagina se o Cristiano Ronaldo não valeu cada centavo que o Real Madrid pagou por ele. No período em que ele deu um monte de Champions League para o Real Madrid, um monte de título para o Real Madrid. Valeu ou não valeu? Ninguém vai questionar. O Virtus pode dar esse retorno? Pode não dar, porque como todo investimento existe um risco. Mas eu acho que fica muito desconfortável e até um pouco feio para quem está nesse mercado falar nos termos em que o Thomas Miller falou. E meio pueril, meio bobão, como alguns discursos ideológicos costumam ser. É a minha opinião. O que você pensa? Deixa nos comentários. Like no vídeo se você ficou até o final. Uma boa noite para todo mundo. Juízo e tchau.